Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos felizes, por essa oportunidade, mais uma vez estar aqui, agora online, só pela live, louvando a Deus por aqueles que sempre estão aí, não apenas prestigiando o trabalho dos meninos, mas também glorificando o nome do Senhor através do seu culto, que é mais importante. Deus abençoe o pessoal aqui do Multimídia, que está fazendo um trabalho lindo, todo esforço, todo empenho, toda dedicação, buscando uma qualidade cada vez maior. Deus abençoe. E por esse louvor, tão lindo que tocou profundamente em nossos corações. É nas coisas pequenas, nas coisas aparentemente fracas, débeis, frágeis, que Deus opera de forma maravilhosa, manifesta maravilhosa a sua graça, a sua glória. Eu louvo ao Senhor, porque no meio dessa fraqueza aparente que nós estamos vivendo, que Deus está glorificando o seu nome através desses cultos, através do trabalho que os meninos estão fazendo, através da Igreja do Senhor, que está se empenhando em levar a palavra até onde você está. Queridos, o pastor Jesus já leu o texto aqui, eu até acho bom, porque realmente eu estou com alguma dificuldade na minha visão, mas eu quero só reforçar aqui o versículo 8 do texto de Lucas 8, versículo 8, que diz assim: E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Queridos, esse texto é bastante conhecido, Os irmãos já ouviram várias mensagens sobre ele. A cura desse criado, do centurião de Cafarnaum, traz uma série de mensagens que vai muito além do milagre, simplesmente. Eu quero falar um pouquinho do contexto desse episódio, porque nós vamos compreender melhor o que traz por trás, quais são as lições que Deus quis trazer para nós ao fazer com que fosse registrado esses fatos aqui na palavra de Deus. Queridos, lá em Isaías, no capítulo 9, versículo 2, a palavra de Deus faz uma referência a essa região de Cafarnaum. Cafarnaum, talvez esse nome venha, isso é uma especulação, não é uma coisa confirmada, mas supõe-se Cafarnaum talvez seja porque ali, naquela região, nasceu o profeta Naum. Daí a palavra Cafarnaum. Mas uma cidade tem uma história assim interessante, porque tinha uma bênção, não apenas sobre a cidade de Cafarnaum, mas por toda aquela região ali, adjacentes. Por exemplo, fala de Naftali, Zebulon, de Betesda, de Betsaida, fala de Betesda e Cafarnaum em si. Lá em Isaías, no capítulo 9, versículo 2, fala que aquela terra, chamada também de Galileia das Nações, lá no extremo da Galileia, extremo oriente da Galileia, aquele povo que vivia em densas trevas, viu uma grande luz.
E aquele povo que vivia no vale da sombra da morte, resplandeceu a glória ou a luz de Deus. Interessante que Jesus, ele escolheu exatamente aquela região para morar, para habitar, para passar grande parte ou a maior parte do seu ministério, aquela região de Cafarnaum, que tinha como fronteiras aquelas cidades mencionadas lá em Isaías. E impressionante como cumpre-se nesse episódio aqui aquela profecia, uma parte daquela profecia. Jesus, ao morar em Cafarnaum, ele realmente trouxe luz para aquele povo, trouxe esperança para aquele povo, trouxe uma nova era, uma nova perspectiva, estabeleceu um novo reino para a humanidade. Escolheu exatamente aquela região. E o que me impressiona é que aquela cidade estava sob uma bênção profetizada na época de Isaías. Mas na época de Jesus, tem um lado negativo dessa história, que houve também uma maldição proferida por Jesus contra aquela cidade. Por quê? Porque aquela cidade, ela presenciou, ela viu essa grande luz, ela viu a presença de Jesus, desfrutou dos milagres realizados por Jesus. Aquela cidade teve um privilégio que nós queríamos ter tido, sabe, a presença física de Jesus. Tudo indica que quando Jesus estava naquela cidade, multidões se aglomeravam, né, para ver Jesus, para ouvir Jesus e para presenciar os milagres de Jesus. Era uma cidade pequenininha, né, uma vila de pescadores, mas muito importante. Por quê? Porque naquela cidade, naquela região, tinha um porto, por ali passava mercadorias vindas de vários lugares, da Ásia Menor, lá da África, da Europa e até do extremo asiático, passava por aquela região. E lá tinha uma alfândega, cobrança de impostos, porque muita mercadoria transitava por aquele lugar. E era tão importante aquela região que o César, o imperador romano, estabeleceu lá uma centúria. Uma centúria era um comando de 100 homens que era responsável por toda a segurança da região. Então aquela cidade, aquela região estava fronteira do Mediterrâneo, fronteira do Mar Egeu, fronteira do Mar da Galileia. Então era muito importante estabelecer-se ali uma segurança do império. E o centurião que habitava ali, ele tinha uma reputação maravilhosa. Eu quero falar um pouquinho a respeito das virtudes desse centurião. E aquele centurião, ele era responsável por toda aquela região ali, por todas aquelas fronteiras, com o seu comando, com a sua centúria, e garantia a segurança de todos ali. Impressionante, quando houve esse episódio da cura do seu criado, alguém chegou para Jesus e falou: olha, ele merece que o Senhor faça um milagre na vida do criado dele, porque ele é uma pessoa de bem, ele construiu para nós uma sinagoga, então ele merece. Isso e lá em Lucas, que deu esse relato dessa forma. Agora em Mateus, fala que ele pessoalmente foi até onde Jesus estava. Mas, irmãos, algumas virtudes desse centurião é muito marcante, que nós devemos pensar muito sobre isso. Primeiro, que aquele centurião vivia numa terra de incrédulos.
Aquela terra era tão incrédula, aquele povo era tão cético, era tão exaltado na sua prepotência, na sua autossuficiência, que eles não reconheciam que ali estava Deus, que ali estava realmente o Messias, mesmo diante de todos os milagres que eles viam, mesmo diante de todas as bênçãos que eles recebiam pela presença de Jesus, mas não conseguiam ver. Porque é interessante, no ser humano, o orgulho, a vaidade, a autossuficiência, ofusca a presença de Deus, mina o reconhecimento daquele que tudo pode. Eles viam os milagres, mas não percebiam que o doador dos milagres é que merecia receber toda a honra e toda a glória. Eles pensavam que eram abençoados pelo fato de ele estar ali, mas ao mesmo tempo eles pensavam que eram abençoados porque Deus fizera com que Jesus fosse morar ali. Mas não reconheciam que não era mérito deles, o mérito era de Cristo. E aqui nós percebemos, irmãos, que aquele centurião, ele morava numa terra de incrédulos então, de pessoas prepotentes. E por causa disso, apesar da bênção que estava profetizada sobre aquele povo, Jesus agora profere uma maldição terrível contra a cidade de Cafarnaum. Jesus fala assim: tu, Cafarnaum, que te elevas até os céus, será abatida até o inferno. E eu fico pensando, meu Deus, que maldição terrível é essa? Por que essa maldição? Não era só apenas fruto da incredulidade deles, não. Era fruto do não reconhecimento da visitação de Deus àquele lugar. Não perceberam que Deus estava presente ali em Cristo. Não perceberam que o Messias tinha chegado. Não percebiam que o reino de Deus estava chegando e tinha chegado no meio deles. Não deram glória devida a Deus. Queridos, eu acho que mais do que nunca, nós precisamos nos voltar para Deus e reconhecer que Deus está presente no nosso meio. E reconhecer que só a presença dele é que nos mantém em pé. Reconhecer que só a presença dele é que nos dá vida. Reconhecer que só a presença dele é que nos sustenta, irmãos, e nos faz caminhar, e nos faz vencer por todos esses momentos difíceis que nós estamos vivendo. Aquele povo não reconheceu, porque não reconheceram a sua visitação. Agora estava sofrendo, ou sofreram uma maldição terrível que aconteceu alguns anos depois da partida de Jesus. Por quê? Porque não reconheceram. Queridos irmãos, isso é muito importante nesse episódio. Devemos reconhecer. Quando nós reconhecemos que nós não somos nada, que nós não somos dignos de nada, que nós sem Cristo, nós sem Deus na nossa vida, somos como palha levada pelo vento. Somos como ondas que vêm e que vão. Mas, irmãos, só a presença de Deus é que nos garante. Só a presença de Deus que gera paz no nosso coração, que gera cura, que gera esperança. Reconhecer a presença de Deus. Jerusalém também sofreu, porque não reconheceu. Jesus, ao olhar para Jerusalém, disse: olha, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis visitar os teus filhos, cuidar dos teus filhos, como a galinha cuida dos seus pintinhos. Mas você, Jerusalém, não reconheceu o dia da sua visitação. Queridos, nós temos que ter cuidado com esse negócio. Hoje é o dia da nossa visitação. A nossa visitação começou no advento de Jesus, quando ele nasceu lá em Belém.
e está presente no nosso meio através da sua graça, através do seu Espírito. E nós não podemos negligenciar a sua presença. Nós não podemos negligenciar o culto de adoração a Ele. Nós não podemos negligenciar o seu propósito, a sua filosofia, o seu comando, a obediência ao seu nome. Nós não podemos negligenciar, porque esse é o dia da nossa visitação. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Esse é o dia da visitação. Esse é o dia da graça. Hoje é o dia da esperança. Hoje é o dia da paz, que gera, aleluia, que gera alegria, que gera cada vez mais a certeza de que estamos com Ele, e se estamos com Ele, estamos seguros. Queridos irmãos, esse é o dia da visitação. E é nesse dia da visitação que nós temos que nos voltar para o Senhor, nos ajoelhar diante dEle e celebrar a sua presença gloriosa, devolver a Ele toda a adoração que Ele merece, toda a glória que Ele merece. Aquele povo de Cafarnaum não reconheceu. Mas interessante, irmãos, porque no meio daquele povo tinha um centurião que não era crente, que não fazia parte do povo judeu. Era um centurião que representava o império cruel, violento, maligno romano. Aquele centurião, por incrível que pareça, ele nos traz uma história tão linda, tão maravilhosa, porque ao perceber, ao saber que Jesus estava naquela cidade, ele teve uma preocupação de procurar Jesus enquanto Jesus estava ali, procurar Jesus enquanto poderia ter contato com Ele, procurar Jesus no momento certo, na hora certa. Você sabe qual o momento de procurar Jesus? Você sabe qual o momento de encontrar com Jesus? É hoje, é hoje. Ele está presente. Aleluia, hoje é o dia da graça, hoje é o dia da salvação. Então é hoje que você deve procurar encontrar-se com Jesus, porque Ele está presente. Aleluia. Aquele centurião sabia que aquele era o momento ideal, que aquele era o momento da sua visitação, não apenas porque ele estava passando por uma provação terrível, mas porque ele sabia que o Deus da esperança estava ali, o Deus da paz estava ali, o Deus da alegria estava ali, o Senhor da cura estava ali. Então ele se apressou em procurar Jesus. Interessante, lembrando que aquele centurião vivia numa cidade de incrédulos, vivia numa cidade de ceticismo, de jactância, de autoafirmação, mas ele reconheceu que naquela cidade tinha alguém que era maior, alguém que era todo poderoso. Ele sabia que naquela cidade tinha chegado alguém que podia mudar a história das pessoas. Então ele pensou, olha, se tem alguém que pode curar o meu criado, esse alguém é o Nazareno, eu vou atrás dele, vou procurá-lo. Queridos, o maior empecilho, talvez, o milagre do Senhor. Às vezes o nosso orgulho, às vezes é a nossa incredulidade, às vezes é a nossa autoconfiança. Ele pensou, olha, eu tenho uma função, eu tenho um cargo, eu tenho um título, mas eu não ligo para isso, porque tem alguém aqui que vale mais, tem alguém aqui que é maior, que é mais poderoso, eu vou atrás dele. Eu vou me humilhar diante dele. Sabe por quê, irmãos? Porque a arrogância, o orgulho nos torna reféns da opinião alheia, reféns do status, refém da fama, refém do título, refém, sabe, da honraria humana. O orgulho faz isso.
Mas aquele centurião, ele tinha essa característica maravilhosa. Ele basou a sua humildade na fé. Ele sabia que sem fé ele não conseguiria alcançar aquilo que ele desejava. Ele sabia também, se não reconhecesse também, ele não alcançaria. Ele pensou, vou atrás dele. Eu vou atrás dele porque ele vai conseguir fazer o milagre, porque ele é poderoso para fazê-lo. Ele procurou Jesus. Procure Jesus nessa noite, busque Jesus nessa noite, esqueça, sabe o que pensam, esqueça o que dizem. Pense só que se alguém pode mudar a tua vida, esse alguém é Jesus. Ele falou, eu vou atrás dele, eu vou procurá-lo. Esqueceu da sua posição, esqueceu do seu título, esqueceu daquilo que ele representava, o Império Romano. Ele procurou Jesus. Quando ele encontrou Jesus talvez já tinha ouvido falar a respeito dele, da sua situação, que ele era digno de que Jesus fosse à sua casa, porque ele tinha feito coisas boas para o povo judeu. Mas interessante, quando ele chegou diante de Jesus e que contou a história para Jesus, Jesus falou, vou agora na sua casa, vou entrar na sua casa, glória a Deus, porque Jesus está sempre pronto a entrar na casa daqueles que o convidam. Se você convidar, ele vai entrar. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele falou, vou agora na sua casa. Mas aquele homem, ainda na sua humildade, no seu quebrantamento, ele falou, mestre, não vá à minha casa. Não vá à minha casa porque eu não mereço. As pessoas dizem que eu sou bom. As pessoas espalham por aí que eu sou digno. Mas eu não mereço que tu entres na minha casa. Oh, louvado seja Deus. Eu também não merecia que ele entrasse na minha casa. Você também, meu irmão, não merecia que ele entrasse na sua casa. Mas no dia que nós convidamos, ele se dispôs a ir na nossa casa. Ele se dispôs a se relacionar conosco, a cear conosco e nós com ele. Sabe, ele se dispôs a festejar na nossa existência, porque convidamos, porque queremos, porque desejamos. E quem vê a mim, ele falou, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas quando aquele homem ouviu que ele, Jesus, iria entrar na sua casa, ele falou, mestre, não vá, porque eu não mereço, eu não sou digno de que entres na minha casa. Interessante que ele reconheceu e que muitos daquela cidade não reconheceram. Ele percebeu que muitos daquela cidade não perceberam. Sabe por quê, irmãos? Porque a humildade, ela amplia a visão. A humildade, ela faz com que nós vejamos coisas que outros não veem. Atrás da nossa arrogância, atrás da nossa estupidez, atrás do nosso orgulho, na nossa soberba, existe um Deus maravilhoso que quer cuidar de nós, quer zelar por nós. Simplesmente se nós abrirmos a nossa vida e dizer, nós reconhecemos que só tu podes, que só tu realizas, que só tu fazes. E se reconhecemos, faça na minha vida, faça na minha existência. Aquele homem reconheceu. Aquele homem percebeu que estava diante de alguém que era maior do que ele. E quando ele falou, olha, eu não sou digno de que entre na minha casa, mas eu sei, eu tenho uma palavra, que a minha palavra ela tem poder. Se eu falo para um homem vá, ele vai. Se eu falo para outro homem vem, e ele vem. Se eu falo para um faça, ele faz. Todos têm que me obedecer. Da mesma forma, Jesus, basta uma palavra tua e o milagre vai acontecer. Sabe, eu mando homens,
Eu mando gente, eu mando comandados, mas tu manda sobre todas as coisas. Tu manda anjos. Não precisa mandar ninguém lá. Basta uma palavra e a história vai mudar. Basta uma palavra e o meu criado vai ficar curado. Basta uma palavra de Jesus, meu irmão, você vai ficar curado nesta noite. Basta uma palavra de Jesus, minha irmã, e você vai ser curada nesta noite. Basta uma palavra e a pandemia vai cessar. Uma palavra de Jesus e a coisa vai reverter em nosso favor. Então aquele centurião reconheceu isso e falou: basta a palavra e o meu criado vai ficar curado. Queridos, Jesus ficou espantado com a fé daquele homem. Jesus ficou maravilhado e falou: olha, nem mesmo no meio do meu povo, nem mesmo daqueles que me servem, nem mesmo daqueles que me adoram, que me conhecem, eu vi uma fé tão grande como a desse homem. Eu nunca vi uma fé tão grande como a dele. E que impressiona, meu irmão, é que aquele centurião morava no meio do povo incrédulo. Sabe, aquele centurião conhecia os judeus. Construiu até uma sinagoga para os judeus. Mas ele tinha uma fé que extrapolava a todo aquele povo. Mesmo sem ter conhecimento do grande Deus, ele sabia que Jesus era Deus. Ele reconheceu Jesus, o próprio Messias. Oh, aleluia! E Jesus se maravilhou. Nem mesmo no meio do meu povo encontrei também a fé. Oh, meu irmão, que Deus venha encontrar no nosso meio fé como a daquele homem. A humildade como aquele homem, para alcançarmos as bênçãos do Senhor. Aí Jesus falou: pode ir, e o seu criado vai ficar curado. Naquela mesma hora, o seu criado foi curado. Mas interessante que Jesus conclui esse episódio falando: olha, é por isso que naquele dia, virão pessoas do Oriente e do Ocidente, e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e os filhos do reino ficarão de fora. Meus queridos irmãos, que nós tenhamos cuidado com o dia que se chama hoje. Que nós tenhamos cuidado com a visitação de Jesus na nossa vida hoje. Que tenhamos cuidado com a nossa vida cristã, com o nosso relacionamento, nossa comunhão com Ele. Que nós tenhamos cuidado nesse momento de caos, de tristeza, incertezas, de luto, para não perdermos a esperança naquele que nos chamou, naquele que nos comissionou, naquele que nos elegeu e que nos destinou à vida eterna. Olhemos para Ele, reconhecemos a sua visitação e o adoremos apesar daquilo que nós estamos vivendo. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor conforte seu coração, que o Senhor cure a sua vida, que o Senhor cada vez mais te fortaleça na sua fé, dando esperança e graça e paz e poder para vencer, reconhecendo que Ele está presente na nossa vida. Vamos orar, meus queridos irmãos, vamos orar, clamando ao Senhor por todos aqueles que estão enfermos e aqueles que ouviram essa palavra nesta noite. Pai querido, em nome de Jesus, Deus, nós estamos na Tua presença, Senhor, te implorando pela vida do Teu povo, Pai, dos Teus filhos, na Sua visitação, na Sua presença, nós cremos, Senhor. Cremos que Tu podes mudar a história, que basta uma palavra Sua, Senhor, e as coisas mudarão. Uma palavra Sua e a pandemia cessará. Uma palavra Sua e a alegria se instalará no nosso coração. Uma palavra Sua, a depressão vai embora, a incerteza vai embora, a incredulidade vai embora e nós seremos mais do que vencedores. Uma palavra Sua, meu Deus. Nós cremos e confiamos, Senhor, que essa palavra encontrou corações, que ela surtirá grandes efeitos na vida daqueles que nos ouviram. Muito obrigado, meu Deus, pela esperança que nós temos, que só em Ti nós podemos descansar, em nome de Jesus. Amém.